estamos nós de novo no podcast Sementes Pão Diário Kids para falar sobre educação cristã de crianças. Você já deve ter visto que o nosso tema do mês é contraturno escolar como ação social e evangelizadora. Você já viu o nosso bate-papo com o entrevistado do mês? Não? Corre para o vídeo anterior, então, que nós conversamos com o Paulo Correia, o nosso entrevistado do mês do projeto Educa. Um projeto maravilhoso, gente, que tem dado muitos frutos nesse campo do contraturno escolar. Você está interessado no tema? Então já curte aqui esse vídeo. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que também tem interesse nesse assunto. Inscreva-se no canal, porque aqui a gente fala sobre muitos temas relacionados à educação cristã de crianças, para você ficar atualizado, ficar capacitado e ser edificado, ok? Gente, vamos falar sobre contraturno por meio da história do projeto Educa. O que é o Educa, pessoal? O Educa é um projeto localizado no bairro Mauá, em Colombo, que atua desde 2015. Ele atende cerca de 80 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Oferece um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em um ambiente seguro. As crianças lá no Educa, pessoal, recebem alimentação, orientação e participam de atividades que desenvolvem o aprendizado, a autoestima e a cidadania. As atividades deles são apoio escolar, robótica, tem esporte, tem atividades culturais, educação financeira e roda de conversa. O projeto contribui para a formação integral das crianças, afastam elas de riscos de violência, de abandono, do trabalho infantil e fortalece vínculos familiares e comunitários. Uau, quanta coisa esse projeto faz! Hoje você vai aprender um pouquinho sobre como esse projeto começou, como colocar em prática um projeto de contraturno escolar. Vamos lá? Vamos conversar com o Paulo sobre isso? Oi, Paulo, aqui de novo. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bom, prazer estar com você aqui de novo. Se você quer conhecer melhor o Paulo, já sabe, né? Vai no nosso vídeo anterior que a gente teve um bate-papo sobre a história dele, ok? Hoje vamos falar do Educa mais, né? Sim. Me diga, o Educa é um projeto que atua desde 2015. Como é que surgiu essa iniciativa lá dentro da EBC Vida? Como que surgiu esse projeto? Na verdade, o projeto Educa, ele iniciou um pouco antes, né, ali no bairro Zumbi, né, ele começou como uma escolinha de futebol. Olha só. Né, e daí ele foi ganhando corpo, daí virou um contraturno escolar, né, por causa das demandas do bairro, e depois ele se transformou no projeto Educa, né. Então hoje a gente fala que a gente é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Para ser um contraturno hoje, né, a lei exige que você tenha o turno também, né? Então a gente virou esse serviço de convivência. Entendi, isso é muito importante falar. Sim. Então hoje em dia, para você ser um contraturno escolar, ter esse nome, exige que você tenha um turno também. Como é que é isso? É porque você tem que ter o turno para você dar as atividades do contraturno. Então, nós, como serviço de fortalecimento, né, nós trabalhamos com oficinas, né? É um pouco diferente. A gente não trabalha diretamente as matérias que a gente tem lá na escola. Ah, entendi. Então, assim, na prática, é uma atividade de contraturno, mas não pode assumir esse nome porque juridicamente teria que ter um turno, vamos dizer assim. Então aí vocês assumem o nome de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Exatamente. Já é uma informação bem interessante. E você vê, começou com uma escolinha de futebol. Isso. Teve um pastor, né, que começou fazendo uma obra social ali, né, tinha só um barracão sem paredes, né, e ele começou trazendo crianças ali para jogar bola, né, e fazia ali uma ministração da palavra, né, no finalzinho, e começou assim. E depois foi ganhando corpo, né, como a nossa vila ali tem essa carência de projetos que atuem nessa área, começou vindo bastante crianças, né? E eles começaram com um trabalho mais voltado aí sim como contraturno. E daí a Betânia fazia também, né? A escola que é ali do lado, né? O CMEI.
fazia esse trabalho de contraturno. E daí chegou um determinado tempo que eles não conseguiram mais fazer. E eles procuraram a ABC Vida, né, pedindo para que a gente assumisse, né, a comunidade precisava disso, né, então a gente assumiu essa parte do serviço de convivência. Que coisa, né? E olha que interessante você falar isso, né? Como a Bíblia diz que a gente não pode ignorar os pequenos começos, né? É uma escolinha de futebol num espaço aberto, não era nem um galpão coberto, nem nada, e um pastor teve a iniciativa de começar com uma escolinha de futebol, e mal ele sabia, talvez, o que ia gerar para o futuro, né? Sim. Já é um incentivo para você começar, você não acha? Às vezes só com uma atividade específica para as crianças da comunidade, olha o que Deus pode fazer com isso. Verdade. Que bênção. Então, aí a Betânia fez esse apelo, vamos dizer assim, para a ABC Vida assumir, e aí começou. Começou com quais atividades, além da escola de futebol, se lembra? Sim. Daí ali começou tendo, né, virou essas oficinas, né, onde a gente fazia mais oficinas de higiene e saúde, mais oficinas de autocuidado, né, e tinha, né, tem o pessoal aqui do Alphaville, né, que tem esse olhar também muito social, eles começaram a ajudar ali no Projeto Educa. Então eles iam fazer atividades esportivas, vôlei, basquete. O intuito no começo era que essas crianças não ficassem na rua, né? Então a gente trazia essas crianças ali para o projeto para fazer atividades diversas dentro, geralmente na área de esportes. Qual, você falou, o intuito inicial era só que as crianças não ficassem na rua. Qual o impacto dessas crianças ficarem na rua? Ou seja, o que acontecia antes? Sim. Né, como, não sei se todos sabem, né, mas a Vila Zumbi, hoje a gente chama de bairro Mauá, né? Mas ela era muito violenta, né? Então, essas crianças eram muito aliciadas, né, pelo tráfico de drogas, né? E como ali foi invadido, né, a princípio, né, não tinha-se uma estrutura de bairro, né, como tem hoje. Hoje a gente melhorou muito em estrutura, né, graças ao trabalho da prefeitura, né, e graças a Deus, eu digo, né, as ruas são asfaltadas, né, e já tem uma estrutura bem melhor, né. A gente fala às vezes se você falar Vila Zumbi, as pessoas têm um certo medo de ir ali. A gente fala bairro Mauá, a pessoa vem mais tranquila, né. Sim. Então, a gente tá nessa situação melhor hoje, né? Então, as crianças já não têm mais tanto essa questão do tráfico, né? Então, a gente já mudou um pouco o intuito do projeto. Que bênção, que bênção. E você ali iniciou no Educa, esse projeto já estava acontecendo, né, Paulo? E você iniciou ali para fazer qual trabalho específico ali dentro? Certo. Então, assim, o projeto já estava funcionando, né? Eu entrei ali no Projeto Educa em 2023, mais ou menos, né? Ele já estava ali com 7, 8 anos de projeto, né? E, na verdade, eu entrei para fazer a coordenação, né? Eu fui convidado, né, desafiado pelo meu gestor lá da ABC Vida, né, do programa de aprendizagem, a assumir essa parte das crianças, né? E realmente é um desafio diário, mas que tem trazido os frutos muito legais e eu estou muito feliz por ter aceitado esse desafio. Que bênção! E logo que você entrou, você percebeu que além da função social que tem o projeto, como você mencionou e tudo mais, de tirar as crianças do tráfico, existe uma função, um propósito evangelizador? Como é que vocês fazem para colocar em prática esses dois propósitos, né? Se esse propósito evangelizador também está ali dentro do projeto. Sim. Hoje, né, a gente fala que pela lei a gente não pode discipular as crianças dentro dos projetos, né? A gente trabalha, né, com o nosso testemunho. Né? Eu sempre digo assim, nós fazemos as coisas como cristãos, né? E as crianças veem esse exemplo, né? E começam a ter essa mudança, né, na sua trajetória. Então a gente recebe criança ali, por exemplo, hoje que fala palavrão o tempo todo, né? Através do nosso jeito, através da nossa conduta, né, ele começa a perceber que só ele fala palavrão, né? A gente, claro, conversa com essa criança. Aqui no projeto a gente não usa palavrão, né? A gente fala as coisas assim assado, e ele vai com o tempo conseguindo, né,
entrar dentro desse padrão, né? Então, o propósito de evangelizar, né, a gente usa muito através do nosso testemunho, né, a nossa vida, né? Então, a gente trabalha ali com, né, crianças que não são cristãs e crianças que são cristãs também, né? E o nosso propósito é que todos venham conhecer Jesus. Amém, amém. Fala um pouco mais sobre isso, Paulo. Talvez as pessoas não tenham muito essa noção. Quando você abre um projeto social lá com o CNPJ específico para esse fim, existem leis que orientam sobre a questão do discipulado? Como é que é isso? Hoje, né, fala-se que a gente é um país laico, né? Mas quando eu, né, vou abrir um projeto social ou vou abrir uma ONG, né, se eu for ensinar sobre uma determinada religião, eu tenho que ensinar sobre todas, né? Então, eu teria que trazer todas essas religiões para ensinar a criança, senão eu estou doutrinando ele a uma certa religião, né? Então, é por isso que existem essas leis, né? Por exemplo, dentro do programa de aprendizagem, a gente não pode ir lá ter uma aula específica sobre, né, Jesus. A gente tem, através das nossas condutas, através da nossa exemplo, as pessoas veem que a gente é cristão, né? Mas eu não posso diretamente direcionar uma aula específica sobre isso. Ou seja, então vocês têm um cuidado na equipe, na contratação dos professores que vão atuar ali? Como é que funciona esse olhar para contratar a equipe, para que esse propósito de dar testemunho, de influenciar as crianças com essa visão de mundo cristã aconteça? Sim. A gente tem, né, um certo cuidado na contratação, né? E a gente contrata pessoas, né, que geralmente a gente vê um propósito também de estar ali no projeto, né? Eu falo assim, o projeto, por ele ser do terceiro setor, por ser uma OSC, a gente não consegue ter um salário, por exemplo, que chame muita atenção, né? Então, a pessoa que está ali dentro do projeto, geralmente ela já vem com esse propósito social, né? Eu quero fazer alguma coisa para o reino, né? Então, ela acaba vindo e a gente absorve essa pessoa ali para estar trabalhando com a gente. Que bênção! E eu lembro que vocês tinham mencionado, e eu vi isso até como uma ação assim que direciona as pessoas para a fé também, né? Que no mesmo local onde é realizado o projeto, também acontecem cultos, funciona uma congregação, como é que é isso? Isso é uma parte legal, né, da história do Educa. E eu acho que as igrejas deveriam, né, trabalhar nessa área, porque o espaço da igreja geralmente ele é usado muito nas quartas-feiras, né, que tem o culto, no domingo, às vezes no sábado. E esse espaço acaba ficando vazio, né? E nós usamos ali um espaço compartilhado, então, com uma congregação, uma igreja, né? Onde essa igreja tem os seus cultos ali na quarta-feira, no domingo, e a gente usa durante a semana esse espaço, né? Fazendo esse projeto funcionar durante o dia. Entendi. Então, o espaço que vocês usam para o Educa é o espaço de uma congregação, de uma igreja. Exatamente. Tanto o projeto Educa quanto a ABC Vida, né, que também está situado dentro de uma igreja, né, a gente usa as salas que é usada para fazer, né, a escola bíblica dominical, durante o culto, a gente usa as mesmas salas e trabalha ali o projeto social. Que bênção! E queira ou não, as crianças, as famílias já têm um contato, conhecem aquela igreja, criam segurança nas pessoas, né? E também podem participar dos cultos, se for o caso e tudo mais, né? Sim, com certeza. Né, a intenção, né, é poder apresentar também esse espaço, né, dar uma opção de onde as pessoas possam ir e congregar também, né? Não é algo obrigatório estar dentro dessa igreja para participar do projeto, né? Mas algumas pessoas acabam vindo ali, conhecendo as pessoas, conhecendo, né, a própria pessoa que está ali à frente da igreja também, e acabam vindo a congregar ali nesse espaço também. Que interessante. Você sabe que quem nos abriu os olhos sobre esse tema do contraturno, né, sobre a importância disso, foi a doutora Silvana Calisto. Ela veio aqui, não sei se você conhece ela veio aqui e ela falou sobre, ela atua no Instituto Casa Ruth, né, e a gente estava falando sobre mães solos, e ela mencionou, gente, é urgente isso. Toda igreja
que nos seus dias de semana permanece às vezes fechada, sem atividade, numa estrutura enorme ali, vazia, deveria oferecer atividades de contraturno. É urgente, porque ainda mais igrejas que estão em áreas de maior vulnerabilidade, mas eu observo, por exemplo, a minha igreja está num bairro Champanhar, mas a gente tem contato com famílias muito carentes, mesmo na região ali, né? Então, toda igreja pode, de alguma maneira, ter um projeto de contraturno para abençoar essas vidas, né? Você, Paulo, você pode contar pra gente algum caso que rende um testemunho assim? Olha, a gente atendia uma criança, a família dela estava nessa situação, se aproximaram da gente, encontraram Jesus, tiveram família restaurada por meio do projeto de contraturno ali? Sim. Na verdade, a gente tem, tanto no programa de aprendizagem, né, quanto no projeto Educa, famílias que vieram até a igreja através da criança, né? A criança começa a participar do projeto, né, e a família vem num concerto, vem em alguma atividade que a gente faz relacionada à família e acaba conhecendo ali, se identificando, né, e começa a se envolver mais e acaba vindo a começar a conhecer Cristo ali também, né, e começar a congregar dentro dessas igrejas também. Né, a gente tem ali na IBEV, né, que é a igreja onde o projeto Educa funciona, a gente tem em média umas 8, 9 famílias que fazem parte agora da igreja. Olha que bênção, que vieram pelo trabalho que vocês realizam ali do contraturno. Isso. Por meio das crianças. Por meio que das crianças. bênção. E tem alguma situação que você lembra de mudança de vida, assim, olha, essa família teve uma mudança de vida, ou até essa criança, ela entrou aqui de um jeito, hoje tá de outro. Sim, a gente tem, né, na verdade, assim, se você começar a conversar com os pais, né, com as pessoas que já se envolveram ali no projeto Educa, né, a gente tem várias histórias de transformação, né, as crianças realmente chegam ali de um jeito, né, e acabam saindo de uma maneira totalmente diferente, né, com foco em outra coisa, né, então a gente tem várias situações, mas o importante, né, é ressaltar que as crianças são transformadas, né, através do potencial que elas encontram nelas, né? A gente apresenta algo que às vezes elas deixam esquecido pelas circunstâncias da vida, né? Então, a gente apresenta ali que Jesus também teve, né, veio para que a gente encontrasse essa esperança, né? E elas acabam encontrando nisso e têm a sua vida transformada. Temos uma criança ali dentro do projeto Educa, né, que ela começou ali com a gente, ela nunca foi uma criança em uma situação vulnerável, assim, social, de dificuldade financeira. Mas ela acabou de dificuldades relacionais mesmo, né? Com crianças, com outras pessoas, né? E hoje ela consegue, né? Já saiu do projeto, ela passou pelo programa de aprendizagem também lá da ABC, né? E tem a sua vida transformada. Ela está trabalhando numa empresa, né? E a gente tem várias situações de crianças, de adolescentes que passaram lá pelo programa de aprendizagem também, que hoje são CEOs nas empresas, né? Então, que bem, São Paulo. Nossa, isso deve dar uma satisfação enorme, né? É muito relevante pra gente. E agora, em matéria de gestão do projeto, quais os maiores desafios de gerir um projeto de contraturno? É encontrar equipe? É planejamento das atividades? Qual que você percebe que é a maior dificuldade? Ou as dificuldades? Tudo a gente encontra uma certa dificuldade, né? Tanto nessa questão de encontrar equipe, né? De gerir, de fazer essa gestão, principalmente de recursos, né? A gente, né? Como a gente trabalha com doações, né? Hoje a ABC Vida, ela acaba sendo a maior mantenedora do projeto Educa, né? Mas o projeto Educa trabalha também com doações voluntárias. A gente agora fizemos um projeto, né, da Lei Rouanet também, onde a gente consegue, as pessoas através do imposto de renda conseguem também fazer doações para o projeto Educa, através desse projeto, né? Mas eu acredito que essa gestão financeira é a mais complicada, né? Onde a gente tem que conscientizar também as pessoas, às vezes as pessoas até pelo imposto de renda que elas podem doar, que elas vão pagar lá para o governo, elas têm uma certa insegurança de fazer essa doação, né? Então é importante a pessoa ir conhecer o projeto, né? Ver certinho como que funciona para que ela tenha essa segurança de fazer essa doação, de ajudar. A gente hoje, né, não temos tantos, mas já tivemos muitos voluntários também lá dentro do projeto Educa, que né, pessoas que às vezes não posso ajudar com o dinheiro, né? Mas eu vou
vou lá, vou doar meu tempo, né, que também é muito importante. Às vezes professores, às vezes uma pessoa que tem uma experiência numa área que pode colaborar com a vida das crianças também, né, é muito importante isso também. E hoje, Paulo, como é que é a equipe de vocês? Quantas pessoas atuam no projeto? Hoje nós temos uma equipe de 11 pessoas, né, 3 educadores, né, que a gente chama, 3 pessoas na área ali, uma cozinheira, uma auxiliar de cozinha, uma serviços gerais, né, eu como coordenador, e nós temos 3 pessoas que são as pessoas que trabalham ali com a música. Ai, que legal. Fala um pouquinho sobre a música, porque eu sei que é um trabalho muito forte de vocês ali, né? Sim, a gente foca muito nessa questão da música, né? Muito pela questão também da transformação, né? Mas pela questão disciplinar também, né? As crianças, você vê ela no coro, é muito engraçado. Você fala, essa criança não é aquela que tá lá no projeto todo dia. Gente, já assisti o coral do Educa cantando e realmente, as crianças alinhadinhas, mas se movimentam na hora que tem que se movimentar. Realmente dá pra ver uma disciplina ali, mas ao mesmo tempo uma disciplina alegre, né? Sim, eles são protagonistas, né? Eles sentem ali importantes, né? É muito bom pra autoestima deles também, né? Eles gostam muito de se apresentar, de cantar. Agora a gente tá trabalhando também com eles com violino e estamos introduzindo o violoncelo também, com algumas. Que bênção, que coisa maravilhosa. Fala um pouquinho sobre o dia a dia dessas crianças. Como que vocês organizam? Elas chegam que horas? O que acontece primeiro? Como é que é? Então, elas chegam no projeto a partir das 7h30 da manhã, né? Nesse tempo ali a cozinheira tá preparando o café, então eles têm um tempinho livre onde eles ficam brincando, conversando de manhã, né? Até às 8 horas. Às 8 horas a gente serve o lanche, o café da manhã. Eles tomam café e das 8 às 11h40, mais ou menos, a gente tem as atividades. Então, com a turma da manhã, né? E daí eles almoçam às 11h40, a turma da manhã. Nesse momento, a turma da tarde já está chegando no Projeto Educa, vem da escola, né? A gente recepciona eles também, eles almoçam também. E a gente tem as atividades a partir da 1 com essas crianças da tarde. A turma da manhã vai para a escola, a turma da tarde permanece com a gente e faz essas atividades até as 3h30. 3h30 a gente serve outro lanche para que eles possam também ir para casa alimentados. Isso. Dentro dessas atividades, daí, a gente trabalha ali com eles higiene e saúde, hoje o canto, né, e o coro que a gente tem, aulas de violino, ping-pong, a gente tem contação de histórias, a gente tem literatura, a gente tem essa aula de robótica também para os que já estão um pouquinho mais velhinhos, né, que chegam ali aos 11, 12 anos, a gente tem essa aula de robótica, né, mais focado, né, em desenvolver também essas competências que mais para frente eles vão usar também no programa de aprendizagem. Que legal. E aí os professores são voluntários ou eles já estão ali dentro da equipe, vocês aproveitam a especialidade de cada um? Nós temos os nossos educadores que são contratados pela BC Vida, né? Então são 3, né? Nós trabalhamos hoje com 3 turmas, né? Então nós temos a turma que nós chamamos de Kairos, que ela vai de 6 até 8 anos. A turma que nós chamamos de Guardiões, que vai de 8 até 11 anos. E daí nós temos a turma de 11 a 14 anos. Então nós temos essas 3 professoras que aplicam ali as atividades. Hoje a gente segue um currículo, tá? O governo tem um currículo para o serviço de convivência, né? Que trabalha justamente em 3 eixos. Nesses eixos, né, o eu comigo, eu com o outro e eu com a sociedade. Então, dentro desses eixos, existem ali as competências, né? Então, dentro do eu comigo, vou trabalhar tudo aquilo que envolve a própria criança, né? Automotivação, empatia, né? Tudo que está envolvendo ela. No eixo eu com os outros, então, daí o respeito, a comunicação, né? Tudo aquilo que vai envolver ela e outra pessoa. E daí no terceiro eixo, que é eu com a cidade, eu com a sociedade, que a gente chama, né? É mais voltado ao bairro, né? Aos seus deveres e direitos, ao pertencimento, que é muito importante também nessa fase. Então, só para a gente entender, quando você cria uma organização não governamental registrada como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um registro específico, você tem esse suporte do governo com alguns conteúdos aplicáveis a essa organização específica?
Sim, a gente tem esse currículo, né, que foi formalizado pelo governo, né, e a gente pode seguir ele, como nós somos uma organização privada, então a gente pode ou não, mas esses princípios acabam convergendo junto com os valores que a gente quer trabalhar. Então, acaba facilitando o nosso trabalho no dia a dia. Sim, com certeza. E você falou sobre sustentabilidade, falou da dificuldade, né, que é uma das maiores dificuldades para vocês. Existem aqueles momentos que vocês têm muito, aqueles momentos que vocês têm pouco. Como é que vocês fazem para gerir isso? Para depender muitas vezes da graça de Deus, né? Tem alguma experiência para contar nesse sentido também? Hoje, né, o Projeto Educa, nessa questão, por exemplo, de alimentação, graças a Deus a gente está bem estruturado. Então, as crianças têm essas refeições todos os dias. É claro, a gente depende muito das doações, né? Mas a gente fez parcerias, né, com outras empresas. A gente tem parcerias com a Mesa Brasil, por exemplo, que é do Sesc. A gente tem parcerias com a Mesa Invisível, que é do McDonald's. Eles doam alimentos pra gente. E a gente tem muitas instituições que doam também, pessoas privadas, empresas, né, que acabam ajudando muita gente nessa questão da alimentação, né? A nossa maior dificuldade é manter a estrutura, né, o quadro de funcionários, né, essa questão toda, né, que gera ali um custo bem altinho. Sim. E para quem que está nos ouvindo, quer conhecer melhor o Projeto Educa e às vezes até se interessou em ser um voluntário do projeto, mora na região ou abençoar financeiramente, como é que faz, Paulo? Sim, hoje você pode entrar ali no site da ABC Vida, né? Pode conhecer um pouquinho melhor o nosso projeto, nosso trabalho, né? A ABC Vida é uma OSC que a gente fala que trabalhamos com todos os níveis, né? Nós trabalhamos de 0 até 60 a mais, né? A gente, por exemplo, a gente tem um serviço de convivência também, fortalecimento de vínculo para idosos, que funciona lá dentro da Igreja Batista do Bacaxiri. Que bênção! Então, a gente também trabalha com essa melhor idade que a gente chama. Então, para você conhecer um pouquinho melhor o projeto, entra lá no site, mas convido todos a vir aqui até o Projeto Educa, né, em Colombo, para conhecer o nosso trabalho. Se você quiser nos ajudar, né, a gente tem várias formas. Ali dentro do site mesmo você vai encontrar, né, os lugares que você pode fazer doação espontânea, pode doar cesta básica, pode ajudar o Projeto Educa, pode apadrinhar uma criança. A gente começou também agora através da conta de luz também. Então a gente tem várias portas para você nos ajudar. Uma delas, né, e a principal que a gente tem batido bastante nela é através da Lei Rouanet, né, onde você pode fazer uma doação sem tirar dinheiro do bolso, né, você vai ter que pagar esse imposto, né, a pessoa que tem lucro real pode doar ali até, se eu não me engano, 4%, né, para instituições que fazem esse trabalho igual ao nosso. Olha só, gente, quantas maneiras de abençoar esse projeto tão lindo. Quer conhecer o Projeto Educa melhor? A gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo, dessa entrevista, o site, tá, Paulo? O Instagram, se vocês tiverem também. E o contato, pode ser o contato para quem quer entrar em contato, conhecer melhor o projeto. Claro. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo. Mas, olha, teve muita coisa que você falou aqui que a gente percebeu que tem a ver com algumas dúvidas. A gente tem um grupo de WhatsApp do projeto Pão Diário Kids. E a gente tem pessoas ali que interagem no nosso Instagram e tem algumas dúvidas aqui sobre contraturno escolar que eles perguntaram. Quero ver se você vai saber responder. Vamos lá. Na próxima semana. Vamos lá? Vamos lá, sim. E você também teve dúvidas? Escutou aqui sobre o Projeto Educa? Se inspirou? Tem dúvidas sobre o assunto? Coloca aqui nos comentários do nosso vídeo. Pode colocar. Quem sabe a gente passa para o Paulo para você entrar em contato com ele, para você conversar melhor. Você tem um sonho de contraturno escolar? Você já começou alguma ação dessa forma? Coloca aqui nos comentários, compartilha com a gente, ok? E ó, o tema não parou. Esse é o tema do mês. Na próxima semana, nós vamos esclarecer dúvidas sobre contraturno escolar como ação social e evangelizadora, porque você pode sim dar testemunho do amor de Jesus por meio de um projeto como esse, ok? Fique antenado e até a próxima semana. Até a próxima semana, Paulo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.